Olá, amados, a paz de Yahushua, mais um dia na presença de Yahushua, hoje dia 5 de junho de 2019. Então vamos aqui dar continuidade aqui ao vídeo do Maurício Medeiros, né, Colossenses 3. Então, deixa eu virar aqui, vamos lá. Tem muito trabalho pela frente. Então, peraí. Sim. Não. Deixa eu subir só mais um pouquinho. Né, pra ficar certinho. Assim tá bom. Assim tá perfeito. Isso, assim tá perfeito. Bom, vou colocar então aqui, tá? Vamos lá. Pra mim, virando os olhos, disse: amo muito. Irmão, abriu o berreiro. Quando a minha irmã voltou, eu tava em pranto, molhando minha mãe toda ali naquela maca. Mas aí disfarcei. Falei: Stefani, tu melhora logo, levanta daí, tem muita coisa para fazer pro Senhor. Levanta, quebra meu galho. Vamos embora. Amanhã tem Santa Ceia, não vai me tirar da Santa Ceia amanhã de novo, não. Eu falei para ela. Então veja, ele disse, né, amanhã tem Santa Ceia. Aí eu li ontem com vocês o 1 Coríntios 11, tá? E esse 1 Coríntios 11 aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Aqui, vou colocar na outra versão, naquela versão, porque aqui tá assim, ó. Isso eu esqueci de falar com vocês, tá? Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Esse indignamente aqui, amados, tem outra versão que está antecipadamente. E era isso que eu queria mostrar para vocês, porque ontem eu esqueci de mostrar isso para vocês. Então eu vou colocar aqui para vocês somente aqui o 1 Coríntios 26 a 28, para a gente ver como é que está. 11 do 26 a 28. Opa, já está até aqui, que maravilha, hein? Ó, vamos botar aqui do 26 a 28, tá? Só pra gente ver como é que tá nessas aqui, porque tem umas... ainda tô me familiarizando com essa Bíblia, tá? Mas eu gostei muito dessa Bíblia, porque ela tem 5 versões de uma vez, né? Então vamos ver aqui como é que está aqui, amados. Veja. De maneira que, cada vez que vocês comerem deste pão e bebem deste cálice, que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Aí aqui tá, ó. Porque todas as vezes que comerem aqui indignamente. Aqui todos estão indignamente, tá? Aqui todos estão. Mas tem uma versão, amados, de maneira que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do sangue do Senhor. É porque tem uma versão que fala... aqui, gente... Iago é maravilhoso. Iago, olha, eu não sei nem como agradecer Iago. Como ele é maravilhoso, vejam. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente. É porque está mais acima. Antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Tá? Mas esse aqui também, ó. Por semelhante modo, não, aqui, ó. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, ou seja, mas esse indignamente, amados, é antecipadamente, por quê? Porque o que está aqui, ó, no antecipadamente, veja bem, tá? Só para ficar bem claro isso pra gente, tá? Porque o comer de cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Então, esse antecipadamente é porque o próprio Yahushua, né, como a gente leu eu posso até mostrar aqui para vocês, né, em Mateus 26, 29, ó, Mateus 26,
né? E que ele disse que ele não beberia mais da vide. Veja, eu digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. Então, quando o apóstolo aqui está falando de quem tomar a ceia antecipadamente, é porque a pessoa não está tomando antes. E a Ruxa, ele não está tomando essa ceia nos templos, tá? Então, a pessoa está tomando antes de esperar a ceia, que nós vamos ceiar, beber o vinho novo no reino, com Yahushua, no reino de Yahweh. Então, aquele que toma essa ceia no templo físico, além de estar anunciando a morte de Jesus, né, porque eles falam Jesus, porque anunciar a gente viu, né, que significa dizer, avisar, confirmar, né? A gente viu os sinônimos, que é uma coisa totalmente assim de é certo que ele está morto. Além da pessoa dizer que ele não ressuscitou, porque está dizendo anunciais a morte do Senhor até que ele venha, ou seja, até que ele ressuscite. É isso que ele está falando. Não é até que ele venha para voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, que ele vai vir buscar a igreja. Não é isso. A igreja é pessoas, tá, amados? Mas o texto aqui não fala isso, amados. O texto aqui não fala isso. Quando fala, por quê? Porque sempre que comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esse até que ele venha, não é que ele vai vir buscar a sua igreja na volta dele de novo. Mas esse até que ele venha aqui, que ele está falando, é que ele não ressuscitou, que ele ainda vai ressuscitar. Porque aqui está falando, anunciam a morte do Senhor. O que é anunciar? Por exemplo, uma pessoa morre, né? Aí você vai anunciar a morte. Olha, fulano de tal faleceu hoje, por exemplo, às 9h30 da manhã, teve parada cardíaca, não sei o que. Você anuncia a morte, ou seja, você dá uma notícia, você notifica a morte. Então, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, e isso sempre que comer deste pão e beber deste cálice. É sempre. Vocês vão anunciar a morte dele até que ele venha. É isso que está dizendo. Vocês estão dizendo, olha, ele está morto, ele ainda vai ressuscitar. Ou seja, aqui está dizendo que ele não ressuscitou, que ele morreu, que ele não ressuscitou. E por isso que o apóstolo mais acima, amados, disse, né, que ele contando sobre Yahushua, e ele falou, né, que façam isso em memória de mim, né, que ele estava falando isso, né, foi na noite que ele foi traído. Veja, façam isto em memória de mim. Mas só que ele ficou morto 3 dias e os discípulos fizeram isso em memória dele. Durante os 3 dias, quando ele ressuscitou, acabou. Ele está vivo. Então a gente não precisa fazer mais nada em memória de quem está vivo. E Yahushua, ele está vivo, ele ressuscitou. Então hoje a ceia é no entendimento, como a gente leu, né, em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, quando a gente abre a porta, que é o nosso entendimento, ele entra e ceia conosco. É no entendimento. É o quê? A ceia é a palavra, que é Yahushua, é o pão vivo, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. E o vinho é o entendimento da palavra que é Yahushua. Porque ele se revela a nós a cada dia. Nós somos renovados no conhecimento dele. Nós buscamos essa renovação no conhecimento do Pai e do Filho, do caráter deles, tá? Mediante a ceia, porque essa é a ceia. Ele nos dá alimento para o espírito. O nosso espírito está sempre alimentado. Agora, nós já temos o espírito, a gente precisa buscar o espírito, porque o espírito de Yahweh mora em nós. O que nós precisamos buscar, né, como a gente leu até em Colossenses 3, é buscar a renovação do conhecimento, tá? Que a gente aprende, né, no espírito que habita em nós, porque ele nos ensina, e a gente pratica a obra do Espírito, o fruto do Espírito, melhor dizendo, o fruto do Espírito, mediante o que a gente aprendeu de Yahushua. Então a gente tem que viver de acordo com o que Yahushua nos ensinou. Tá certo? Só para ficar bem claro aqui, porque essa parte da ceia, amados, ela é muito assim
delicada, porque é uma coisa assim que a pessoa pensa que a pessoa não vai pro céu por causa da ceia. O meu pai, antes de falecer... Que era de janeiro, eu quase... O meu pai, antes de falecer, ele quis tomar ceia, mas aí não deu, a minha irmã não pôde... teve assim uns contratempos, e depois meu pai foi direto para a UTI, ficou 9 dias na UTI e veio a falecer, mas ele queria muito tomar ceia, sabe? E assim, porque meu pai, nossa, ele se converteu há muito tempo. Minha mãe, eu me lembro que ela se converteu, ela falava dia 5 de abril de 1958, então veja quanto tempo. Quando eu nasci, meus pais já eram da Assembleia de Deus. Entende? Então, eles morreram assim no engano da religião, mas eu creio que esses que morreram sem saber da verdade e que estavam realmente buscando o pai pensando que estava na verdade, o pai ele não levou em consideração, entende? Mas meu pai ele teve esse desejo de antes de morrer tomar a ceia. Né? E não pôde tomar. Mas a gente vê hoje, examinando as escrituras, a gente vê que é totalmente uma coisa que está contrária ao que está na escritura. Então vamos continuar aqui o que ele está falando. Mas eu não chego para Santa Ceia, porque minha mãe passou mal, eu tive que ir para o Rocha Farense, que até madrugada lá, não pude vir para oração de manhã. Falei, Stefane, estamos em fevereiro, não inventa não. E ela olhou para mim e riu. Aí estou eu aqui na oração de manhã, minha irmã liga, olha, mamãe descansou 2h30 da manhã. Eu falei, tá bom, daqui a pouco eu tô aí. E fui embora, irmãos. Cumpri o meu papel de filho, mas pensando nas coisas que são de cima. Deu! Amados, vocês vejam, tudo que ele fala de pensando nas coisas lá de cima, vocês vejam que as coisas lá de cima dele é terreno, porque as coisas lá de cima dele é o templo físico, você ir no templo físico, você tomar a Santa Ceia, é você orar e jejuar, e tudo que está contrário à Escritura. Porque quando a gente lê a Escritura, a gente vê que está contrário, que não está no espírito de Yahweh. Então vocês vejam que ele não sabe o que é uma vida no espírito. Por quê? Porque o espírito para ele são colocar as coisas físicas no lugar do espiritual. E isso é muito grave. Porque as pessoas estão no engano da religião, pensando que estão na verdade, pensando que estão agradando a Yahweh. E pior, Yahweh não está aqui. E isso está escrito na Escritura. Na Escritura diz, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então veja a tamanho da cegueira. Eu quando lia esse texto, né, na Bíblia, né, quando eu era da igreja, eu ia à igreja, e não era o templo, mas eu ia um templo físico, eu ficava assim, o que quer dizer esse texto? Que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Gente, é um texto tão simples, tão claro, tão óbvio. Mas eu não entendia. A cegueira que é tanto que a pessoa não consegue enxergar um versículo tão claro como esse, sabe? E outro versículo também que eu não entendia, mas esse realmente eu não entendia, e eu vim entender depois que eu saí do engano da religião e que eu decidi, que eu pedi perdão ao Pai por todas as vezes que eu tinha ido no templo, e eu falei, hoje eu escolho ser o templo, eu te peço perdão por todas as vezes que eu dei dízimos e oferta no templo físico, eu não sabia, mas hoje eu escolho Yahushua. Então eu pedi perdão ao Pai, e quando eu pedi perdão ao Pai, finalmente eu pude entender esse versículo. Aquela parte que Yahushua falou para a mulher samaritana, né? Que haverá o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e importa que eu adore espírito em verdade. Eu não entendia, gente. Eu ia para a igreja às vezes e ficava assim, Senhor, o que é adorar em espírito e em verdade? Aí eu pensava, já sei, adorar espírito em verdade é eu fechar bem o olho e me concentrar para sentir a presença de Deus. Gente, eu pensava isso.
Eu pensava isso. E quando eu saí da religião e saí, deixei de ir a um templo, é que eu fui começar a entender as coisas do Espírito. Por quê? Porque quando a gente decide ser o templo e a gente vai a Yahushua, que é a porta estreita, que é o caminho, e o Pai nos enche dele, nos cela no entendimento, ele começa a nos mostrar as coisas do Espírito. Então hoje eu consigo ver o físico, porque esse rapaz aqui, ó, esse que diz que é pastor, mas não é, ele não falou nada até agora, ele não falou nada do Espírito. Ele não falou. Ele está falando as coisas físicas, botando para o espiritual, porque eles não sabem o que é uma vida no Espírito. Porque a vida no Espírito, quando a gente entende, a gente vê que é uma coisa simples. A vida no Espírito é você ser o templo e não ir mais a templo. Isso é viver no Espírito, é você ser o templo. Viver no Espírito é você crer que Yahushua é o pastor e você não ouvir mais um líder religioso. Por quê? Porque Yahushua é o pastor. E isso é viver no Espírito. Entende? Então, é uma coisa que você não vê, e é por isso que Yahushua diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, a gente não precisa ir num templo físico e ouvir um líder religioso e praticar atos religiosos para sentir, para ver. Não, a gente só precisa crer que nós somos o templo, que Yahushua é o pastor, que ele foi o último dízimo dado por nós, que ele é a porta estreita, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente precisa crer que ele é o sumo sacerdote. Gente, os cachorros, olha, é demais isso, desculpa, tá? Então, ele é o sumo sacerdote, ele é o apóstolo e bispo das nossas almas, é assim que está escrito. Então, quando a gente crê, a gente está no Espírito. Então, aquele que crê não pratica nada físico, porque tudo que é físico, ato religioso físico, é da carne, do físico. Nós praticamos o que é do Espírito, o que é no Espírito a gente crê, a gente não precisa ver, a gente só precisa crer e seguir no que nós cremos. Em quem nós cremos? Nós cremos em Yahushua, que ele é o caminho. Então, vamos no caminho de Yahushua. E o Espírito, ele vai nos ensinar todas as coisas, né? Como a gente já leu, né? Em João 4, né? Que o Espírito que dele nós recebemos, que na Bíblia está unção, mas é Espírito, este Espírito vos ensinará todas as coisas, isto é verdadeiro e não mentira. Então o próprio Espírito, ele nos ensina como nós devemos andar. E o Espírito, ele está tanto no Pai e no Filho, né? Ele é assim, porque o Pai e o Filho, eles são um nesse Espírito, no entendimento, que o Espírito ensina segundo que Yahushua deixou escrito, segundo que Yahushua ensinou. Então, o Espírito vai ensinar o que Yahushua ensinou. Entende? Então, o Espírito confirma. É assim que é viver uma vida no Espírito. Mas esse moço aqui, ele desconhece. E olha, ele é teólogo, vocês vejam bem, mas desconhece o que é viver uma vida no Espírito. Vamos continuar. Deus, ele sabe o que é melhor para você. Agora está na hora da gente, como igreja, começar a escolher o que é melhor para nós. Você vai escolher continuar na crise? Agora ele falou, agora nós como igreja. Mas só que mesmo ele falando nós como igreja, ele não está relacionando nós como igreja da gente ser a igreja e não ir a uma igreja física. Mas ele fala nós como igreja, mas como igreja que ele está falando, ele está botando que é esse templo físico, e as pessoas que estão aqui também estão levando a entender que é o templo físico. Mas o como igreja que o apóstolo fala, não é um templo físico, somos nós pessoas. Crise. É muito mais fácil para você dar a tua desculpa, não é verdade? Para a posição que você tem que tomar. Eu estou lendo esse livro que eu falei, irmão, meu Deus. Eu falei, Deus, que coisa tremenda, é muito legal. E eu tenho que compartilhar contigo. Vai que você se converte e resolve ler esse livro também. Vai ser muito mais fácil. Você vê como é que ele é? Ele fala, para que você se converte, ou seja, na cabeça dele, as pessoas estão ali, mas não estão convertidas, e realmente não estão, porque nem ele é convertido, porque ele não está no verdadeiro Deus, ele está no terrão, que é o falso Deus, que se passa por Iarro nos templos, como a gente já leu.
em Apocalipse 12, 9, né? E foi lançado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que na verdade é Terron, que eles ocultaram. Que engana todo mundo. E ele engana todo mundo como? Se passando pelo verdadeiro Deus em todas as religiões. Porque na verdade, amados, todas as religiões, tá? Ela busca, em todas as religiões, busca a Deus. Busca o verdadeiro Deus. Por quê? Porque o nosso espírito, o espírito que habita em nós, porque o espírito, o fôlego de vida é o espírito que Yahweh nos deu, da respiração, da gente respirar. Esse é o espírito. Tanto que esse espírito, quando a gente morre, né, o corpo, o espírito volta para Yahweh e a alma, ela vai aguardar o julgamento, certo? Então, o que acontece? A alma somos nós, o espírito volta para Yahweh. Esse espírito, ele anseia por Yahweh. Ele anseia. Só que como é que a pessoa vai buscar? Vai buscar Deus em outras religiões, em várias religiões. Aí uns vão buscar na igreja católica, outros vão buscar na igreja evangélica, outros vão buscar no espiritismo, outros vão buscar na macumba, outros vão buscar no islã, no Wicca, entendeu? No budismo e essas religiões todas. Só que todas essas religiões têm deuses diferentes, mas só que é o mesmo Deus, porque ele é adorado de vários jeitos, de várias maneiras, de vários nomes, mas na verdade é um só que está sendo adorado, que é Terron, se passando por todos esses deuses. Entende? Mas quando a gente sai do engano da religião e a gente vai para a porta estreita, que é Yahushua, aí sim o espírito que habita em nós, porque esse espírito, o fôlego de vida, né? Que a gente tem esse fôlego de vida onde? Na glândula pineal, né? Porque o nosso cérebro, ele é dividido de consciência, subconsciência e inconsciência, tá certo? O subconsciente, que tem assim, a glândula pineal, que eles falam que é tipo o terceiro olho, por isso que eles falam muito no terceiro olho, né? E essa glândula pineal, quando a pessoa está presa no sistema religioso, ela é inativada. Por quê? Porque as pessoas, elas geram a imagem que o sistema religioso deu para elas. Por quê? Porque a imagem já está gerada. Então, o subconsciente dela não vai gerar a imagem. Por exemplo, ele aqui falou, nós agimos como igreja, né? Deixa eu botar aqui só um pouquinho para a gente ver. Quer ver só? Olha o que ele falou. O que é melhor para nós. Você vai escolher continuar na crise? Vamos ver. É muito mais fácil para você dar a tua desculpa, não é verdade? Para a posição que você tem que tomar. Eu estou lendo esse livro que eu falei, irmão, meu Deus. Eu falei, Deus que... já passou muito, mas ele falou, nós como igreja, né? Então ele falou, nós como igreja, realmente na escritura tá como igreja. Só que, quando ele fala o como igreja, o nosso consciente que recebe a palavra, tá? O subconsciente gera a palavra. Na imagem, gera uma imagem da palavra. Só que esse subconsciente aqui, ele está inativo, que é aonde habita o espírito, tá certo? Ele está inativo. Aí o que vai acontecer? Quando ele fala como igreja, o inconsciente, que já está com a imagem arquivada, ela vai trazer para o subconsciente a imagem dessa igreja aqui, ó. Então a pessoa não vai ligar que como igreja somos nós, que nós somos como igreja. Mas a pessoa vai lembrar que o como igreja vai ver a imagem, que é esse templo. Então nós temos que ser como igreja, ou seja, nessa igreja que está, nessa igreja, a pessoa não vai relacionar que como igreja é que nós somos a igreja. Então, por quê? Porque a imagem que foi gerada no sistema religioso e que veio do inconsciente, passou para o subconsciente, já veio que como igreja é o templo físico, não é pessoa. Então, por quê? Porque esse espírito, né, ele está, a glândula pineal, o subconsciente, ele está inativo. Mas quando a gente sai no engano da religião e a gente decide ir para a porta estreita, que é Yahushua, a gente decide ser o templo, então Yahushua, ele nos liberta da alienação, primeira coisa,
Nos liberta do engano da religião, porque foi isso que ele fez. Ele foi para a liberdade que a Rússia nos chamou. Então estejamos firmes na liberdade, não voltemos novamente ao jugo da religião, tá certo? Então ele nos liberta desse jugo, dessa mentira da religião, e automaticamente, quando a gente vai ao Pai, o Espírito, ele nos sela no Espírito. Então esse Espírito fica em nós. Onde esse Espírito fica, amados? Fica no subconsciente, que é nessa glândula pineal, como se fosse o terceiro olho. É por isso que nós temos uma visão muito assim, ampla, que a gente vê o que está fora do alcance das pessoas que estão presas na religião. Por quê? Porque nós estamos com esse olho ativo, que é o quê? Que é o espírito. Olho, visão de águia, como está na escritura, né? Que nós temos visão de águia, ou seja, essa visão de águia é a visão no espírito, no entendimento, tá certo? Então, hoje, quando ele fala aqui o como igreja, como ele falou agora, como eu estou no espírito, eu ando no espírito e não mais no físico, na carne, hoje eu vejo do lado físico, que ele aqui está falando que as pessoas estão entendendo que aqui o como igreja é o templo físico, mas hoje eu vejo a imagem que o Espírito trouxe para mim, que hoje o Espírito ele trouxe a imagem real, verdadeira de que eu sou a igreja. Então eu ando como igreja porque eu sou a igreja. Tá certo? Então, essa imagem é que está arquivada agora no inconsciente. E aquela outra imagem que estava arquivada, que o como igreja era aqui no templo, está arquivada, não mais arquivada para mim, mas arquivada para mostrar o engano das pessoas. Por quê? Porque hoje eu conheço o físico e o espírito, e o espiritual. Entende? Então, e a Rússia nos liberta disso. Ele liberta o subconsciente das pessoas. Por quê? Porque o subconsciente das pessoas que estão adormecidos, mortos no entendimento. Quando o apóstolo fala vós já estás dormindo, como a gente leu, né? Que tem muitos que quando tomam essa ceia, que já tem muitos que estão doentes, fracos, né? E muitos já dormem. Esse dormir é morto no entendimento. Esse entendimento é justamente o subconsciente que está inativo. Por quê? Porque não é o verdadeiro espírito que está habitando. E nem o espírito aqui do engano consegue habitar no subconsciente. Ele habita na emoção, na alma. E é por isso que esse espírito ele é esvaziado logo. Por quê? Porque quando você sente aquela emoção, eu estou sentindo a presença de Deus, louvado seja Deus, mas aquilo ali é a sua alma. Quando você sai da igreja, a tua carne é fora. Por quê? Porque o espírito já foi. Ele só fez uma visita. É por isso que eles falam, faça uma visita aqui. Por quê? Porque é visita. Ele não está no subconsciente, porque no subconsciente onde o espírito habita, só fica o espírito da verdade. E ele quando ele entra para morar. Ele não entra para fazer visita, para ir embora, não, amados. Ele mora em nós. Então, ele nos liberta primeiro da alienação, porque o nosso subconsciente, ele é liberto e a gente começa a ter novos horizontes, novos conhecimentos. A gente tem conhecimento do caráter do Pai e do Filho. A gente tem conhecimento de coisas que nos foram ocultadas e que agora a gente pode. Porque se a gente chega num templo aqui e fala, olha, nós somos o povo hebreu. E Yahushua, o nome dele é Yahushua, não é Jesus. Muitos vão falar, o sangue de Jesus tem poder. Para trás de mim, Satanás, você está endemoniado, hein? Você precisa de libertação, você está endemoniada. Muitos vão falar, não, Jesus ele não é preto não, tá? Jesus não é preto. O povo hebreu preto, isso é mentira. Por quê? Porque o sistema colocou essa mentira. Então, já está arquivado no inconsciente das pessoas a mentira que a religião colocou. Entende? Então, quando a pessoa ela é liberta desse sistema religioso, e a Rússia automaticamente também nos liberta da alienação. Então, o nosso subconsciente ele é liberto. E assim, nós conseguimos alcançar novos voos, né, no conhecimento do caráter do Pai, do caráter do Filho. Porque vocês reparam que ele aqui não falou nada do caráter de Yahushua. Eu tenho avaliado outras pregações que eu vou mostrar para vocês, como eu já falei, que eles pregam sobre, dão exemplos de Daniel, Davi, Jonas, Sansão, né, Salomão, Gideão,
Mas eles não dão o exemplo de Yahushua. E sendo que na Escritura diz, o apóstolo Paulo, Shaul, ele disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Yahushua. Mas não é para a gente imitar o Shaul, é para a gente imitar Yahushua assim como ele imita. Foi isso que ele quis dizer. Só que aqui vocês podem reparar que a maioria das pregações, eles não falam de Jesus, que aqui eles falam de Jesus no templo. Por quê? Porque eles nem conhecem Jesus. Quando eles falam de Jesus, eles falam de uma maneira contrária. Tipo a Ana Paula Valadão, quando ela falou que se nós formos fiéis no dízimo, nas ofertas, na casa de Deus, que Jesus, ele vai depositar bens nessa terra, né? Como o vídeo que eu gravei dela, falando sobre isso. Quer dizer, ela não conhece, porque o Yahushua, ele não deposita bens nessa terra. Ele mesmo disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele mesmo disse para o pobre, vá, venda tudo, para o rico, vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Então vocês vejam que quando eles falam de Jesus, eles falam realmente do Jesus que habita aqui, mas eles não falam de Yahushua que está na Escritura. Tá certo? Por isso que eles dão exemplos de personagens da Bíblia, do Velho Testamento. Por quê? Porque eles não conhecem Yahushua. Então eles não podem dar exemplo de alguém que ele não conhece. Tá certo? Vamos continuar aqui. Coisa tremenda, é muito legal. E eu tenho que compartilhar contigo. Vai que você se converte e resolve ler esse livro também. Vai ser muito mais fácil. Deixa eu olhar um negocinho aqui. Ele falando, ele disse o seguinte: por anos tenho ensinado que quando uma pessoa se move em direção à sua visão, os recursos começam a se mover em direção a essa visão. Esses recursos podem ser materiais, financeiros ou de pessoas. Quando uma pessoa para de se mover, assim param os recursos. É verdade isso, pastor? É mentira. Pastor Jaime entrou aqui dentro de um galpão velho, todo sujo, só tinha 12 mil no banco. Tu lembra dessa história? Se não lembrar, eu te lembro de novo. Porque eu gosto de guardar coisas que me edificam. O que não presta, eu jogo fora. Ele tinha uma visão, Deus trouxe uma visão, Deus deu uma direção. O que a gente vai fazer agora, Abel Salvador? Agora a gente vai partir para cima do combate. Cadê os guerreiros? Hoje os guerreiros estão todos deprimidos. Os guerreiros hoje estão todos precisando de algum outro incentivo para poder melhorar. O incentivo que está precisando melhorar é Jesus, irmão. É pensar nas coisas que são do alto. É dobrar o teu joelho. A nossa irmã Adriana chegou aqui. Ela marcou comigo da gente se encontrar. Eu falei, a gente conversou. Falei, pode conversar no joelho. Vamos pro joelho. Agora a gente vai orar por isso aí. Porque a gente passa muito tempo conversando. Eu não estou aguentando mais não, irmão. A gente precisa começar a conversar com o Senhor. Quando a gente levantou do joelho, meu joelho estava dormente. Eu falei, Deus, acho que a gente ficou... Você vê. Ele dobrou o joelho. Levantou, o joelho estava dormente. Sacrifício. E sendo que na Escritura diz que nós temos que orar, né? Como eu falei ontem com vocês, que a gente leu em Mateus 6, que Yahushua, ele disse que nós temos que entrar no quarto, que é no entendimento, e orar ao Pai em secreto. Somente nós, não orar com os outros. E nem fazer atos religiosos. Porque ninguém precisa saber que a gente está orando, nem tampouco o terrom. Então você vê que ele realmente ora a terrom. Porque ele ora e ainda ora em voz alta, porque tem que orar em voz alta. Eles ensinam isso. Então você vê que é totalmente diferente, contrário no que está na Escritura, no entendimento. E aí ele levanta com o joelho todo dormente. Veja se é isso que o Pai quer. Mais de meia hora aqui, porque o joelho está dormente. Mas falando com quem resolve. Quando a gente fala com quem não resolve, só vira mais uma conversinha no Face. Fica a dica. Né? Fica a dica. Fica a dica para quem, o miserável? A vontade que dá é de perguntar. Veja, miserável. O que significa miserável? Amados, é esse aquele outro também que a gente leu, que a gente viu lá, Lamartine, ele chamando a criança de moleque, que é outra palavra totalmente estranha, né? Satânica, até porque moleque vem de Moloque. E Moloque era o Deus que aceitava sacrifícios de crianças. Então vocês vejam bem. Ah, não, tá mais embaixo.
né? Então, veja bem, vamos ver aqui o que significa miserável. Veja bem o palavreado que ele usa, tá certo? Vocês vejam bem. Adjetivo, excessivamente pobre, paupérrimo. Veja, se ele diz que ele está na luz, como ele disse, bem que na igreja dele é treva, né? Porque está tudo escuro. Então, tá ao contrário, porque luz aí, luz com treva não dá, né? Já foge. Mas que o Deus, né? Eles falam, o nosso Deus é rico, ele é o dono do ouro da prata, beleza, realmente é. Yahweh é o dono do ouro da prata. Como que ele vai chamar os outros de miserável, estando na igreja? Indo na igreja, e ele trata os membros, as ovelhas que ele diz, as minhas ovelhas, porque eles se chamam de pastor, sendo que em João 10 diz que ele não é pastor, da qual as ovelhas não faz parte, porque as ovelhas são de arrucha, mas ele está roubando as ovelhas para ele. Além dele estar roubando as ovelhas de arrucha para ele, e não está cuidando das ovelhas, olha o cuidado que ele tem com as ovelhas de arrucha, que ele está tomando para ele, chamando de miserável. Veja bem, veja bem. O que significa? Excessivamente pobre, paupérrimo. Estava numa situação miserável, desprovido de valor. Veja, desprovido de valor, de importância, reles, que ter sido mais miserável, de tamanho inexpressível, minúsculo, ínfimo, tinha um salário miserável, que incita compaixão por ter sido alvo de alguma desgraça. Veja isso. Que habita precariamente, que necessita de muita coisa, mísero, que incita desprezo. Olha isso. Canalha, desonesto, vil, sujeito miserável. Gente, olha o palavreado que esse homem usa, chamando as ovelhas de arrucho, a qual ele está roubando para ele. Vocês vejam isso. Pessoa que possui pelo menos uma das características acima citadas, o miserável vive nas ruas, o miserável foi preso por bater na esposa. Quem não gasta dinheiro, avarento, o miserável do meu pai não me dá dinheiro. Então aqui, sinônimos. Patite, desgraçado, sovina, reles, vil, moleque. Olha, miserável, sinônimo de moleque. Infame, canalha, avarento, paupérrimo, mísero, minúsculo, desonesto. E antônimo de miserável, perdulário, esbanjador, generoso, feliz, rico, opulento. Então, generoso. Então, o miserável não é generoso. Vocês vejam que aqui diz que não tem valor. Veja bem. Desprovido de valor, de importância, não tem valor, não tem importância. E sendo, amados, que... Vou nessa aqui. Veja bem. O que diz aqui Salmos? Tá? Salmos 49. Porque a gente sabe, né, que Salmos, Davi, ele foi, né, como eu tenho falado para vocês, né, que Davi, ele foi enganado também por Terrom, e tinha vezes que ele adorava a Terrom, tinha vezes que ele adorava Iarro, pensando que é Terrom, tá certo? Mas aqui ele fala uma coisa que eu tenho certeza que veio de Iarro, tá? 8. Olha o que diz que nós somos, como o Pai nos vê, amado. Veja bem, o valor que nós temos. Pois não há dinheiro que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Pois a redenção da alma deles é caríssima, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes, pois custa demais a remissão. Olha, está falando de quê? Da nossa vida, de nós alma. Pois custa demais a remissão da vida deles, e esta tentativa tem de ser abandonada para sempre. Veja, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Tanto que Arrucho não pagou com dinheiro a nossa liberdade, a nossa redenção nele. Né? Não, ele pagou com o sangue precioso dele, que não tem preço, amados.
A gente não tem como mensurar quanto o valor, porque a gente não sabe nem o valor que tem o sangue de Yahushua, tão precioso que nós somos, porque ele morreu por nós. Como que um homem desse, amado, vai chamar as ovelhas que são de Yahushua, tá? E que ele está roubando, vai chamar de miserável, ou seja, desprovida de valor, de importância? Uma pessoa que não tem valor, e sendo que Yahushua morreu, e nós somos importantes para Yahushua. Ele disse que ele deu a vida dele por nós, por amor a nós. Amados, ele deu a vida dele, era o pastor. Ele disse, eu dou a minha vida por amor de vocês. Não tem preço. Não tem preço que pague o que Yahushua fez por nós. É por isso que ele liquidou a dívida que a gente tinha. Quando ele morreu, foi pago. A gente não deve mais nada, porque ele pagou. Ele pagou. E ele pagou com alto preço, amados. Ele se doou totalmente. E como que um homem desse vai chamar os outros de miserável? E as pessoas estão tão cegas, amados, no engano da religião, que as pessoas não se ligam nisso e não são capazes de levantar e ir embora. Fala assim, peraí, miserável? Tem alguma coisa errada aqui. Porque eu não sou miserável. E Yahushua, ele pagou um preço por mim. Sabe? Então são coisas que as pessoas estão tão cegas que não conseguem enxergar isso, amados. Vamos continuar. Vamos orar, irmãos. Vamos partir para cima. Vamos partir para o combate. Ah, não. É só mais um casal no nosso meio que estão se divorciando. Mas agora é normal. Que normal o quê, irmãos? Isso é demônio no nosso meio que estão se divorciando. A gente ficou mais de meia hora aqui porque o joelho está dormente. Mas falando com quem resolve. Quando a gente fala com quem não resolve, só vira mais uma conversinha no Face. Fica a dica. Né? Fica a dica. Fica a dica para quem, o miserável? A vontade que dá é de perguntar. Fica a dica para quem? Ô miserável, ô miserável, sem valor, ou desprovido de valor, ou sem importância. É isso que ele está falando, amados. No Face quem? Ele está falando de quem? De quem é membro dessa igreja aqui do Face. Então vocês vejam o que foge totalmente. Porque Yahushua, ele morreu por nós. Como é que ele vai chamar uma pessoa que Yahushua morreu de miserável? É uma coisa que não entra na minha cabeça mais. Eu não consigo mais chamar ninguém de miserável, amados. Eu não consigo. Porque Yahushua morreu por todos. É lógico que ele morreu por muitos. Ele morreu pela toda a humanidade. Mas são as pessoas que receberam o sacrifício, que aceitaram o sacrifício, que levaram a salvação, é que vai receber, né, a herança, a vida eterna. Mas ele morreu por todos. Mas só que muitos que vão aceitar, não vão ser todos. Mas como pode essas pessoas aqui estar aqui, ouvindo esse pastor, está as ovelhas de Yahushua aqui, nesse pastor que não é Yahushua, e esse pastor ainda chamar as ovelhas de Yahushua de miserável? Imagina o que Yahushua sente, porque ele morreu por nós, amados, ele morreu. Será, como é que Yahushua sente? O que ele sente, gente? Porque eu estou sentindo uma coisa tão enojada agora de ouvir isso. O que Yahushua sente dele ter morrido por nós? E uma pessoa dessa chamar os outros de miserável, que não tem valor. Entende? Vamos continuar. Fica a dica. Vamos orar, irmãos. Vamos partir para cima. Vamos partir para o combate. Ah, não. É só mais um casal no nosso meio que estão se divorciando. Mas agora é normal. Que normal o quê, irmãos? Isso é demônio que entra no meio do nosso arraial, faz uma ruaça e depois vai embora. Pergunta para quem está ao outro lado, tu vai orar quando? Tu vai orar quando? Que depósito nós temos na região celestial se nós não oramos? Porque a gente já sabe resolver tudo, né? Pensar nas coisas que são de cima para quê? Vou te dar todo o caminho como você vai fazer. Não, tu vai pro joelho. Mas veja, aí ele fala, pensar nas coisas de cima para quê? Ou seja,
Vai orar quando? Mas o orar é no sentido religioso. Agora ele vai dar o caminho de como pensar nas coisas lá do alto. Mas vocês podem reparar que esse caminho dele é um caminho terreno. Ele não vai falar no espírito, de você sair do templo físico e ser o templo, de você deixar de ouvir ele, o líder religioso que chama as ovelhas de arrucha de miserável, para ir para o verdadeiro pastor que deu a vida pelas ovelhas. Entende? Ele não vai falar isso, ele vai dar a opção da pessoa pensar nas coisas do alto, praticando atos religiosos que o pai não aceita. Vamos ver. Ele comigo. A gente vai mudar a história. É no joelho. Pensar nas coisas que são do alto, não nas que são daqui da terra. Um amado meu, muito que eu amo muito, George Miller, o homem que orava, eu até anotei. Eu lendo um livro de Ronaldo Lidório a respeito do Restaurando o Ardor Missionário. É uma outra dica para você também. Esse ano, irmão, de teólogo, eu já li não sei quantos livros só no início desse ano. Minha esposa falou, Doce, que tanto livro aí você está lendo. Se você abrir a mala do meu carro, tem uns 10 livros ali dentro que eu estou lendo e pega aqui, pega ali, pego lá, porque eu estou mantendo minha mente ocupada. Agora quem está com a mente à toa, está olhando a vida dos outros. Você vê, irmã Eliane, ela estava com óculos na cabeça, mas o óculos é para usar no rosto. Será que ela está enxergando alguma coisa? Irmão, o que tem a ver com a irmã Eliane? O que tem a ver? Quando a tua mente está ocupada, você não está divagando. Você sabe por que eu não gosto de sentar lá atrás na igreja? Porque quem senta lá atrás vê quem levanta, quem fala no ouvido e se desliga. Mas quem senta aqui na frente, glória a Deus, glória, aleluia. Você está aqui na frente, quem está lá atrás está te vendo. Não sei por que tanto aquele pastor levanta a mão. E ele fica dançando, hein? Ele já... Veja bem, amados, ele fala que ele está lendo muito, né? Porque ele está tendo conhecimento, mas todos os livros que ele está lendo são livros de teólogos, porque ele é teólogo. Ele vai falar aí mais na frente que ele é teólogo. Mas vocês reparem que ele só lê o livro que está preso na religião. É livro que ensina sobre atos religiosos. Mas o verdadeiro conhecimento de você buscar ler uma história secreta do Brasil. Pergunta se ele já leu, como teólogo, se ele já leu Timbuktu from Babylon, se ele já leu a História Geral da África, os 6 volumes, se ele já leu a História Geral do Brasil, os 6 volumes. Entende? Amados, eu ainda não li esses livros, eu li o Timbuktu from Babylon e li a História Secreta do Brasil Milênio. Mas os outros eu não estou lendo por causa do problema do meu olho. Então, eu não estou tendo condições de ficar lendo muito. Então, eu estou dando assim mais a opção de separar o tempo para poder ler a escritura e gravando vídeo. Mas eu não estou lendo porque eu não quero ler, porque eu estou impossibilitada de ficar lendo muito por causa da minha vista, né? Por causa da minha visão. É por isso. Mas você vê que tudo dele é ligado à religiosidade, porque eles têm que ler o livro de teologia. Livros de religiosidade que ensinam tudo errado, tudo contrário do que está na escritura. Mas eles não são capazes de pegar um livro, né, da história secreta do Brasil e linkar com a Bíblia e com os apócrifos para descobrir a história. Não. Então, que conhecimento é esse que ele tem? É um conhecimento que o próprio apóstolo Shaul disse, que ele tem por esterco, como a gente já leu em Filipenses 3. É um conhecimento que ele tem como esterco, ou seja, como cocô, como merda. Então, esse conhecimento dele aqui não serve para nada. Por quê? Porque esse conhecimento dele aqui não leva ele ao Pai. O que leva ele ao Pai é Yahushua. Não tem outro. Yahushua, ele é o único que nos leva ao Pai. Está escrito bem claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não adianta ele ter conhecimento teológico e praticar atos religiosos, porque ele não está no Pai. E diga-se de passagem, nem ele aqui, que é pastor, que se diz pastor, que é falso pastor, nem ele está em Yahushua. Por quê? Porque ele segue ordem de outro pastor acima dele. Então vocês vejam o quão cego eles estão, né? O quão cego. Então é muito triste isso, amados. E eu quero agradecer aqui o novo inscrito, Oscar Cifuentes, era Oscar Aragon, né? Obrigada aí, amados. Amados, muito obrigada a vocês que estão se inscrevendo no canal, né? E que estão também
divulgando esse trabalho, né, de Yahusha, porque é Yahusha que está se levantando, né, a gente, e não é só eu, né, são vocês também, meus amados inscritos, né, que nós somos uma família e que tem também compartilhado. Esse não é só um trabalho meu, né, e de Yahusha, mas é um trabalho de todos nós, né, porque Yahusha, ele me orienta, né, o Espírito vai falando e vocês vão divulgando, né, esse trabalho lindo de Yahusha para que outros saiam do engano da religião. Então, muito obrigada a vocês, tá, amados? E também eu quero agradecer muito o amado irmão Edinho também, que tem me dado maior força também, né, irmão Edinho, estamos juntos, nossa, eu amo muito vocês, viu? É isso aí, vamos continuar aqui. Para cá e joga para lá. Para de olhar para quem está aqui na frente. Pensa nas coisas que são de cima. George Miller, o homem que orava, que sustentava um monte de orfanato, que não tinha dinheiro. Perguntaram a George Miller qual era o segredo de George Miller. Qual era o segredo de George Miller? Sabe o que George Miller disse? Meu segredo? Eu morri com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, ele entendeu que precisava morrer. Pergunta para quem está do teu lado, você já entendeu que precisa morrer? Pergunta, você já entendeu que precisa morrer? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, irmãos. Quando eu faço morrer a minha natureza terrena, a minha... É boa pergunta. Quando você, no sistema religioso, vai morrer a sua natureza terrena? Porque isso só é capaz com Yahusha. Porque começa por Yahusha. Porque Yahusha é o caminho. Yahusha é a porta estreita. E ele mesmo disse, amados. Ele fala assim, falou para os líderes religiosos, né? Falou, vocês examinam as escrituras pensando ter nela a vida eterna. Mas são elas que testificam de mim. Mas vocês não veem a mim. Então vocês vejam que para morrer a natureza terrena, a pessoa precisa ir a Yahusha. Isso está bem claro. Eu vou ver aqui onde é que está escrito, ó. Eu acho que é João 8. Mas vamos ver aqui onde é que está escrito. Quer ver, ó? Vocês examinam as escrituras. Ah, tá, examinam. Eu escrevi errado mesmo. As escrituras, pensando pensando na vida eterna. Vamos ver aqui onde é que está escrito. E elas testificam de mim. Eu acho que é João 8, amados. Eu não estou bem certa. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, João 5,39. Ó, João 5,39. Olha o que diz aqui em João 5. Vamos lá. Vamos nessa aqui. João 5,39. Vamos lá, João. Ó, João 5. Vamos botar aqui 38 a 40, né? Pra gente ter assim mais um 38 a 40. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Aqui é Yahusha falando, tá? Vocês não creem naquele que quem enviou, que o Pai enviou, que Yahweh enviou. Vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu respeito. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Então veja bem, aqui ó, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida, vocês não quereis vir a mim, ó, vir a mim, tá? Ó, e não quereis vir a mim para ter vida. Então, ou seja, eles examinavam as escrituras, é assim que acontece, eles leem a escritura hoje, eles leem a escritura da maneira deles para conseguir recursos financeiros, porque o intuito da maioria desses pastores, tá?
querer ganhar, lucrar nos dízimos e nas ofertas. Então eles deturpam, né, a escritura, tá certo? Mas eles falam que a escritura, que a Bíblia é que nos guia para a vida eterna, e sendo que Yahushua é a palavra. Eu já vi pastor falando, até mesmo o Silas Malafaia já falou isso numa pregação, dando a entender que nós somos guiados, a Bíblia nos guia para a vida eterna, olha isso. E sendo que Yahushua é a palavra e não a Bíblia. E aí nós temos que ir a ele, o segredo é ir a Yahushua. Então eu pergunto aqui para esse moço, né, como que a gente vai pensar nas coisas lá do alto, como ele falou, né, de pensar nas coisas lá do alto, estando no físico, entendeu? Então vamos voltar aqui só um pouquinho para a gente continuar vendo o que ele vai falar. A vossa natureza terrena, irmãos. Agora vamos ver o que ele vai falar aqui de morrer a natureza terrena. Quando eu faço morrer a minha natureza terrena, a minha visão de mundo, irmã Roberta, é outra. Pastor, o que o senhor está vendo? Eu estou vendo essa igreja bombando. Você acha que Deus fez uma igreja desse tamanho para ficar... Você veja, ele está falando quando ele morre a natureza terrena, ele tem outra visão. A visão dele é o quê? A visão física, de ver a igreja bombando. Mas vocês não falam, ele não fala, amado, a gente não vê ele falando como morrer a natureza terrena. Porque ele não sabe, ele desconhece. E a natureza terrena só morre de uma forma. Só morre quando a gente vai a Yahushua. Yahushua é o segredo. Yahushua é o segredo, não é o segredo que eu queria falar, amado. Yahushua é a solução. Entende? Yahushua é o foco. A gente tem que desfocar daqui, da religiosidade, da religião no tempo físico, e ir para Yahushua, porque ele é que nos faz morrer. Por quê? Que é através de Yahushua. Porque quando a gente vai para Yahushua, eles nos levam ao Pai. Quando eles nos levam ao Pai, o Pai nos sela no entendimento. Então o Espírito dele mora em nós, o próprio Espírito mora em nós. Então a nossa natureza terrena, ela é mortificada. Foi o que eu tenho falado, que a carne ela é mortificada e o Espírito é vivificado. Mas é através de quê? De Yahushua, a gente tem que ir a ele. Então aqui vocês vejam que ele só está falando que quando a natureza terrena é mortificada, que ele tem outra visão. A visão dele é ver a igreja bombando. Mas ele não diz como matar a natureza terrena. Ele não fala. Porque ele não sabe. Porque a natureza terrena dele aqui não está morta, está viva. A natureza dele. Ele pensa que a natureza dele terrena aqui está morta, mas não está. Aqui ele só está praticando atos religiosos. E falando do físico, botando como se fosse espiritual. Mas a natureza dele aqui não está mortificada. Tanto não está, que ele ainda chamou as ovelhas de Yahushua, que ele está roubando para ele, chamando de miserável. Uma pessoa que anda na vida no entendimento, jamais vai falar coisas que ofendem a templos do Espírito. Por quê? Porque o Pai, ele vê a todos como templo do Espírito. Cada um, até aquele que não crê nele. E fala, olha, eu sou ateu mesmo, eu não acredito em Deus, eu não quero saber. Mas Yahu, ele vê a todos como templo. Mas só passa a ser o templo aquele que crê que é o templo e deixa de ir a templos. Eu estou explicando isso, eu sempre explico isso, eu faço questão de explicar isso para todos, para as pessoas entenderem que o Pai, ele vê todos como templo. Então nós, quando estamos no Espírito, nós também vemos todos como templo, porque é assim que o Pai vê. Entende? Ele vê todos como templo, mas só passa a ser o templo aquele que crê que é o templo. E quem crê que é o templo não vai mais a templo, mas passa a ser o templo. Mas aqui ele não vai dar a solução, não vai falar como a tua natureza terrena vai morrer. Por quê? Porque ele não sabe, porque a natureza dele terrena aqui está viva, não está morta. Não está mortificado com Yahushua. Porque só está mortificado aquele que vai a Yahushua, mas ele aqui não está em Yahushua. O problema é esse, amados. Vamos voltar aqui para vocês verem. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Eu vou até adiantar um pouquinho, voltar um pouquinho aqui para a gente ver. Olha só, o que ele vai falar de morrer a natureza terrena. Até que ele falou, ok, a natureza terrena tem que morrer. Mas como morrer?
Ele não vai dar a solução aqui de como morrer. Ele vai falar de uma coisa que ele vê o templo bombando, porque a natureza terrena morreu, porque o templo está bombando. Não tem fundamento, isso não existe. Então você vê que ele não sabe. Vamos ver o que ele vai falar. A minha visão de mundo, irmã Roberta, é outra. Pastor, o que o senhor está vendo? Eu estou vendo essa igreja bombando. Você acha que Deus fez uma igreja desse tamanho para ficar vazia? Mas o culpado é o pastor. Irmãos, é tão fácil a gente culpar alguém. Fala para quem está do outro lado. O culpado é você, que está sentadinho aí. Fala, irmão, fala. Então vocês vejam, tá? Eu vou até parar essa parte. Vou voltar aqui. Amados, vocês vejam que ele agora falou uma coisa, né? Da natureza terrena, morrer a natureza terrena, né? Mas vocês vejam que ele fala que a natureza terrena tem que morrer. Tem que morrer? Sim. O que é a natureza terrena? É a nossa carne. É o nosso eu. Então, realmente, ela tem que morrer. Mas ele não dá a solução de como a natureza terrena tem que morrer, porque ele não sabe. Ele está tão cego, e por isso que a Ruxa diz, guia cego, guiando cegos todos para o mesmo barranco. Isso é muito sério. Ele não vai dar a solução dele é ver a igreja cheia. Então, a igreja cheia é a natureza terrena morrendo, por quê? Porque, segundo ele, as pessoas que estão no mundo não têm a salvação. Por quê? Porque não estão na igreja. Então, segundo ele, a natureza terrena, ela é morta quando a pessoa vai na igreja, quando a igreja está bombando. E aí ele vai botar a culpa nas pessoas. Que a gente vai, eu vou gravar daqui a pouco a outra parte dessa mensagem, mas ele vai dar a entender de que a igreja está vazia porque as pessoas não estão falando. Porque, na verdade, as pessoas, elas não falam, tá? De Yahushua. Elas falam da religião, para a pessoa ir na igreja, para a pessoa ir na religião, para a igreja ficar cheia. E, segundo ele, a natureza terrena é morta quando a igreja está cheia. O templo, e sendo que não é isso. A natureza, nosso ser carnal, a nossa natureza terrena, ela é mortificada, a nossa carne, quando a gente vai para Yahushua. Porque a solução é Yahushua. Quando a gente vai nele querer o caminho, ele nos leva ao Pai. E o Pai nos enche do Espírito. E aí o Espírito vivifica em nós. E a nossa carne é mortificada. Por quê? Porque o Espírito é que reina em nós, o Espírito é que vive em nós. Só que ele não sabe disso, amados. Isso é triste. É triste a gente ver as pessoas no engano da religião, pensando que estão na verdade, está na carne, está no físico, e não está no verdadeiro Yahushua, o pastor que morreu por nós, que deu a vida. É triste a gente ver ele chamando as ovelhas de Yahushua, que ele está roubando, chamando de miserável. Amado, olha, quando eu vi ele chamando de miserável, me deu até um enjoo, um nojo. Porque, gente, Yahushua, ele morreu por nós. E nós não temos preço. Nós somos preciosos. Tão preciosos que nós não temos preço. Então, vocês evangélicos, espíritas católicos, de qualquer religião, eu sei que vocês têm buscado a Yahweh. Porque o nosso ser anseia por Yahweh. Mas saibam, amados, que na religião ele não está. E nem em tempos físicos. Então, saiam do engano da religião. Vá para Yahushua. Ele é a solução. Porque vocês precisam ir a Yahushua. É isso que nós precisamos. Ir a Yahushua. E aí sim, a nossa natureza terrena, ela é mortificada. E o Espírito é vivificado. Então, amados, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.